Olha só, por que as medidas adotadas em 2017 não foram adotadas em 8 de janeiro de 2023? Essa é a pergunta que o brasileiro quer saber. O brasileiro que não está preocupado com guerra política, ninguém aguenta mais briga política. A gente está aqui para buscar a verdade, está aqui a foto, ó. Força de Segurança Nacional, parada aqui, na hora que estavam quebrando, e só chegam lá depois. Mas estavam no estacionamento do Ministério da Justiça. E a Guarda Presidencial, o pelotão, alguém sabe por que foi desmobilizada pelo GSI horas antes do ataque? Esqueceram desse detalhe também? Foi uma omissão flagrante, senhor presidente, que essa comissão tem um dever moral de buscar também os responsáveis no governo Lula pelo que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Girão. Com a palavra o próximo orador inscrito, o deputado Duarte Júnior. Deputado Marcos. Perdão, pastor. Com a palavra, o deputado Marcos Feliciano. Perdão, pastor. Realmente é o senhor, depois o deputado Duarte. Eu sou marcado, senhor presidente, tem um alvo assim nas minhas Imagina aqui. Eu já, na última sessão, disse que eu assumia a postura de ser um subparlamentar, então isso não faz diferença. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, Brasil que nos assiste, o senhor depoente Coronel Fábio, bem-vindo a essa casa. Já tem semanas que todas as vezes que entramos aqui dentro, o desânimo toma conta de todos nós. A CPMI, que é um instrumento da minoria, foi tomado aqui pela maioria, pelo governo. A maioria desses que estão aqui hoje não assinaram sequer a condução para que essa CPMI pudesse ser instalada. Então, a CPMI foi sequestrada, foi tomada de assalto. Todos os dias, o que nós fazemos aqui, como oposição, como minoria, é apenas quebrar as narrativas, e graças a Deus tem funcionado. Graças às poderosas mídias sociais, os deputados e senadores que aqui estão, o Brasil está vendo que é a verdade. Não importa como vai terminar aqui a CPMI, até porque, como já disseram alguns parlamentares, e eu já disse isso outras vezes, no nosso pensamento, o relatório final já está pronto, as pessoas que vão ser indiciadas já estão com seu nome, seu CPF já catalogado em um documento. Nós vamos lutar até o fim, nós vamos apresentar um relatório paralelo, vamos fazer o que for possível como oposição, mas nós já sabemos como vai terminar isso aqui. Eu queria aqui, inclusive, fazer um desagravo ao presidente da comissão, dizer que todas as vezes que nós falamos sobre esse assunto, o senhor deixa sempre bem claro que o senhor, pelo senhor, todos os requerimentos que foram apresentados na CPMI deveriam ter sido aprovados, porque é o praxe em todas as CPMIs dessa casa. Eu sou deputado no meu 4º mandato, nunca vi requerimento ser rejeitado, quer seja da situação, quer seja da oposição. Agora, de repente, na nossa CPMI, na CPMI do dia 8 de janeiro, dos tais atos antidemocráticos, dos tais terroristas, dos tais isso, aquilo, o governo não deixa a gente convocar pessoas que nós gostaríamos de convocar aqui. Isso, pessoas que estão envolvidas diretamente. Mas, de repente, basta uma notícia midiática na imprensa e está sentado aí onde o senhor está sentado agora, estava sentado aí um bandido que veio aqui e, de repente, a palavra do bandido teve peso. Um hacker que foi condenado agora. Então, essa CPMI ela já está doutrinada, ela está direcionada, e o que a gente faz aqui a cada sessão é apenas tentar minimizar os estragos. O seu silêncio aqui hoje, senhor Fábio, infelizmente ele prejudica não apenas a CPMI, mas também a instituição que o senhor representa, que é a Polícia Militar do Distrito Federal, que, não sei se o senhor já percebeu, o senhor ouviu até agora apenas a senadora, né, e ela tem um lado. O senhor vai ouvir daqui a pouco os deputados do governo. Vão tentar imputar à Polícia Militar do Distrito Federal a culpa de tudo que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro. Estão direcionando para vocês. Alguém vai ter que pagar o pato e eles estão acertadamente, acho que vai ser a Polícia Militar do Distrito Federal e eu sinto muito por isso. No dia 10 de janeiro,
o senhor foi preso sob acusação de se omitir diante dos atos de 8 de janeiro que culminaram na invasão dos prédios públicos dos 3 poderes. Em fevereiro, a PGR ignorou as alegações da sua defesa sobre não ter participado do planejamento da operação de segurança e defendeu a manutenção da prisão, afirmando ser pouco crível que o comandante-geral da Polícia Militar desconhecesse a gravidade dos atos que se avizinhavam na manhã do dia 8 de janeiro. Era de Fábio Augusto Vieira o dever, no mínimo, de se inteirar da organização da corporação, do seu correto funcionamento nos dias 8 de janeiro, é o que alegou a PGR. Pois bem, diante deste exposto, eu gostaria aqui de dizer para o senhor qual é o real motivo da sua prisão, senhor Fábio Augusto. O senhor está preso porque o senhor não é ministro do governo Lula. Porque se o senhor fosse ministro do governo Lula, o senhor teria aqui um batalhão de pessoas blindando para que primeiro o senhor não sentasse nessa cadeira, como está acontecendo com o ministro GSI, que graças a Deus agora, ele que é o pivô da CPMI do dia 8 de janeiro, só existe essa CPMI por causa de G. Dias, por causa do furo que a CNN deu, senão essa CPMI não teria sido instalada. Ele não está sentado aí, mas ele era ministro do presidente Lula. Então, o senhor está sentado aí, primeiro, porque o senhor não é ministro do presidente Lula. Eu vou fazer aqui uma série de perguntas, é claro que meramente retóricas, acho que o senhor não vai responder, mas eu queria muito que, se pudesse me ajudar, isso ajudaria muito. O senhor fez parte de algum esquema de corrupção do PT, tais como os Mensalão, Petrolão, Passadina, Lava Jato? Silêncio, vou permanecer em silêncio. A pergunta era retórica, como eu sabia que o senhor não ia responder, mas eu quero responder pelo senhor. Tenho certeza que o senhor não fez parte disso. Como as suas respostas pudessem ser ditas seriam negativas, esse é o motivo pelo qual o senhor está sentado aí. Alguns desses apelidos aqui são seus, senhor Fábio Augusto. Passivo, Atleta, Múmia, Ela, Drácula, Lindinho, Comuna, Bruto, Goleiro, Viagra, Avião. Tenho certeza que nenhum desses adjetivos são seus, porque essas pessoas, sim, deveriam estar presas porque foram delatadas, foram entregues em esquemas de corrupção. Mas, como o senhor não tem nenhum desses apelidos, o senhor está preso. O senhor foi amigo de Valdomiro Diniz em 2004, afastado do cargo por pedir propina para o PT para a eleição de 2002. O senhor fez parte do Mensalão de 2005 do PT. O senhor foi amigo de Delúbio Soares, Marcos Valério. O senhor participou do escândalo dos Correios em 2015, chefiadas por um figurão do PT. O senhor fez parte do escândalo dos aloprados em 2006, quando 2 petistas tentaram negociar um falso dossiê que ligava José Serra e Geraldo Alckmin, hoje vice-presidente do governo, que armou aqui um dossiê contra ele. O senhor fez parte do Ministério da Fazenda em 2006, no governo do PT, ao lado de Antônio Palocci, que renunciou ao cargo quando veio à tona um esquema de corrupção de quando ele era prefeito em Ribeirão Preto. O senhor fez parte do grupo que, em 2012, 8 anos após a explosão do escândalo do Mensalão, quando José Dirceu, José Genuíno, Delúbio Soares foram condenados por corrupção ativa e formação de quadrilha. O senhor fazia parte do governo Dilma quando houve uma famosa faxina da Dilma, quando no seu primeiro ano de mandato perderam o cargo sob suspeita de corrupção o ministro da Fazenda, o ministro da Agricultura, o ministro dos Esportes, o ministro do Turismo, o ministro das Cidades. O senhor participou do lado de João Vacari Neto, da Petrobras, acusado de receber propina em contratos da Petrobras para o PT. O senhor tentou, junto com o senador Delcídio Amaral, comprar o silêncio do delator Nestor Severo para que ele não delatasse Dilma e Lula no escândalo da Petrobras. Eu citei aqui 9 escândalos do governo que agora está de volta governando o nosso país. Eu tenho certeza que o senhor não participou de nenhum deles. Por isso, o senhor está preso. Senhor Fabiano, para encerrar aqui as minhas perguntas, o senhor devolveu aos cofres públicos cerca de 25 bilhões de reais, resultado de delações premiadas, um terrível escândalo da Lava Jato, que as pessoas insistem em dizer que nunca aconteceu, que foi uma mera invenção? Tenho certeza que não. Por isso, o senhor está preso. O senhor está preso porque o senhor é honesto. O senhor está preso porque eles querem transformar o senhor em alguém que vai pagar o preço por eles, porque a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. No interior de São Paulo, onde eu moro, usava-se um ditado popular entre os vaqueiros, quando vinham lá das Minas Gerais, para o nosso estado, para atravessar o grande rio,
Para preservar a saúde, a vida dos bois bons, dos bois bonitos, dos bois fortes, eles pegavam um boi chamado boi de piranha. Era um boi que estava velho, era dispensável, machucado, sangravam ele e jogavam ele no meio do rio. Aí as piranhas vinham em cima daquele boi e os demais bois, os bonitos, os fortes, passavam. Infelizmente, senhor Fábio, eu falo isso até com a voz embargada, porque estou cansado de ver gente inocente sentada onde o senhor está sentado, principalmente o senhor, o militar, que quantas vezes deve ter trocado tiro com bandidos para proteger a população brasileira, para proteger os desvalidos, aqueles que de fato carecem. Mas, infelizmente, o senhor foi pego nessas imagens, que são, em alguns casos, até editadas, e está sentado aí agora para pagar o preço pelos grandes. Eu sinto muito. E eu sinto muito pelo Brasil estar assistindo esse tipo de comissão que nós estamos tendo aqui, que, infelizmente, não vai chegar a lugar nenhum. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente, muito obrigado. E as minhas orações acompanham o senhor Fábio, o senhor, a sua família. E se a justiça e a verdade não for feita aqui nesse plano, em um outro plano ela vai ser. Pode ter certeza disso. E aqueles que são injustos pagarão por isso. Deus abençoe o senhor. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Marcos Feliciano. Agora sim, o deputado Duarte Júnior. Senhor presidente, preliminarmente, antes de formular alguns questionamentos ao comandante coronel, ex-comandante coronel Fábio Augusto Vieira, eu quero aqui externar minha estranheza à afirmação trazida pelo hoje senador da República, Sérgio Moro. Eu não consigo compreender a sua afirmação, porque ou é ignorância, falta de conhecimento sobre o ordenamento jurídico em vigor, sobre as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou é má fé, inveja do ministro Flávio Dino. Porque o senador afirmar que, quando foi ministro da Justiça, utilizou a Força Nacional e não há nenhuma implicação, não há nenhuma consequência jurídica, se a Força Nacional for utilizada sem anuência, sem a concordância do governo estadual, no caso aqui do GDF, é um absurdo jurídico. Só pode ser ignorância, falta de conhecimento ou inveja do ministro Flávio Dino. E aqui, se for a primeira alternativa, se for ignorância, nós vamos ensinar ao ex-juiz federal ou ex-senador da República o que diz a lei, o que diz as decisões mais atualizadas do Supremo Tribunal Federal. Teve uma ação civil ordinária protocolada pela Procuradoria-Geral do Estado da Bahia, onde uma decisão foi proferida pelo Supremo Tribunal Federal há 3 anos. Decisão essa no dia 24 de setembro de 2020, que deixou claro para que o Ministério da Justiça pudesse intervir, pudesse fazer uso da Força Nacional, ou por meio de uma intervenção, ou quando houver uma anuência dos governos estaduais. Sem essa anuência, somente se houver uma intervenção. Eu convido o senador a fazer leitura das decisões do Supremo Tribunal Federal. Não é à toa que o governador do Distrito Federal, Ibanez, respondeu à provocação do Ministério da Justiça, falando que poderia intervir com a Força Nacional tão somente às 17h45 do dia 8 de janeiro. Se o pedido do Ministério da Justiça, se a colocação à disposição do Ministério da Justiça da Força Nacional fosse inócuo, desnecessário, não haveria de ser do governador Ibanez aceitar a intervenção, a utilização da Força Nacional. Então, eu trago aqui essa questão de ordem para trazer a verdade aos fatos. Ninguém vai conseguir investigar se posicionando como um mentiroso ou como um oportunista jurídico. Essa é a verdade dos fatos, e isso é o que diz a lei, e isso é o que diz a posição atualizada do Supremo Tribunal Federal em nosso país. É tão importante respeitar as decisões que eu parabenizo Vossa Excelência, senhor presidente, porque eu li a decisão do ministro Zanin e, de fato, eu nem questionei. A linha C da decisão é clara. Se o senhor faz algum tipo de advertência, se Vossa Excelência faz qualquer tipo de advertência
ao senhor Fábio Augusto Vieira, o senhor estaria descumprindo uma decisão do Supremo. Se descumpre uma decisão judicial, configura o crime de desobediência previsto no artigo 330 do Código Penal brasileiro. Então, essa é a decisão do Supremo. Por essa razão, o Ministério da Justiça não utilizou a Força Nacional sem a anuência do governo do Distrito Federal. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade, não custa nada, senhor Fábio Augusto, lhe fazer uns questionamentos. Eu espero que o senhor possa responder os nossos questionamentos. Não é nada que vale incriminar, mas porque a gente precisa ter acesso a algumas informações, a gente precisa ter a clareza dos fatos. Qual era o cenário, quando o senhor esteve aqui na esplanada, qual era o cenário que o senhor encontrou? O que o senhor viu aqui? Excelência, vou permanecer em silêncio. Ainda assim permanecerá em silêncio. O senhor foi aprovado no concurso público com 17 anos. Eu estudei a sua história. O senhor é respeitado entre os militares. E é por essa razão que eu peço ao senhor que aproveite essa oportunidade e responda, assim como foi na CPI da Câmara Legislativa aqui do DF, para que a gente possa, de fato, ter acesso às informações que o senhor sabe. O senhor pediu reforço, o senhor pediu ajuda a alguém, pediu reforço para poder combater os atos no dia 8? Excelência, pelas razões já mencionadas, vou permanecer em silêncio. Consequentemente, não tem como responder a quem pediu reforço. Permanecerei em silêncio. Nesse caso, senhor presidente, eu sigo aqui para a segunda parte dos meus questionamentos em razão do silêncio do senhor Fábio Augusto Vieira. Eu lamento muito, pois essa era uma oportunidade da gente esclarecer muitos fatos. Aqui todos estão vendo. Não existe depoimento com maior visibilidade do que esse aqui. Eu respeito o seu direito, a orientação do seu advogado, a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas reflita sobre a oportunidade que está diante da sua possibilidade de fala, de esclarecer esses elementos. Aproveito aqui o tempo, senhor presidente, para ainda, na questão de ordem levantada, trazer o depoimento do senhor Fernando de Souza Oliveira. O senhor conhece o senhor Fernando de Souza Oliveira? Já ouviu falar dele? Ou também não vai responder? Permanecerei em silêncio. O senhor Fernando de Souza Oliveira, ele era adjunto do Anderson Torres, que foi ministro da Justiça e foi secretário de Segurança do DF. No termo de declarações à Polícia Federal, o Fernando de Souza Oliveira, ele fala o seguinte, senhor presidente, que por volta das 12 horas do dia 7 de janeiro de 2023, recebeu uma mensagem do secretário Anderson Torres determinando ao declarante que entrasse em contato com o governador Ibanez. Que o governador Ibanez ligou para o declarante por volta das 13 horas, determinando que recebesse os pontos focais do Ministério da Justiça para uma reunião. Que durante a reunião ficou estabelecido junto ao Ministério da Justiça que a Força Nacional ficou responsável pela segurança, frisa-se, do Palácio da Justiça e da sede da Polícia Federal. Veja, além da decisão do Supremo, que já está em vigor há 3 anos, do dia 24 de setembro de 2020, esse plano de ações de segurança está aqui claro, confirmado em depoimento público à Polícia Federal pelo adjunto do Anderson Torres, o Fernando, que a Força Nacional só poderia agir no prédio do Ministério da Justiça e no prédio da Polícia Federal. Ora, é por essa razão que a Força Nacional não pôde contribuir com a segurança aqui na esplanada. É importante também sublinhar e destacar, senhor presidente, que a todo instante a oposição ela tenta criar uma narrativa, criar uma tese para que o algoz, para que o agressor, para que o criminoso ele possa se transformar em vítima. Tal qual um estuprador tenta, em sua defesa inócua, em sua defesa totalmente descabida, alegar que praticou um crime absurdo, um crime horrendo, pelas vestes que a vítima estava usando, pelo decote, pela saia. Isso é um absurdo. Essa tese não deve prosperar. Nós não podemos aceitar que o algoz se transforme em vítima. Não tem cabimento afirmar que foi o ministro Flávio Dino ou que foi o presidente Lula que trouxe todas aquelas pessoas dos seus estados, das suas cidades, que montou o acampamento, que financiou o acampamento, que trouxe aquelas pessoas para a esplanada para que fosse dado um golpe após a vitória nas urnas. Não tem lógica, não tem cabimento. Então, somente aqueles que creem que a Terra é plana, que uma vacina não salva vidas, é que pode levantar uma tese absurda como essa.
Então, nesse tempo que aqui eu tenho, eu venho mais uma vez ratificar. Nós não vamos aceitar que criminosos tentem aqui se transformar em vítimas. Quem descumpriu a lei? Quem financiou? Quem vendeu joias para financiar atos antidemocráticos? Quem desviou recurso público de empresa madeireira contratada pela Codevasp para poder financiar acampamento, para poder garantir alimentação para aqueles que lá estavam acampados, para garantir o traslado daquelas pessoas das suas cidades, dos seus estados? Quem utilizou rede social para poder mobilizar essas pessoas e colocar na cabeça delas quase como uma lavagem de que elas vindo para cá, elas poderiam dar ao então presidente, ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, as condições para uma GLO, as condições para um golpe de Estado. Não foi o atual governo, não foi o ministro Flávio Dino. Pelo contrário, a gente tem aqui mensagens, quebra de sigilo telemático de mensagens da esposa do Mauro Cid, que foi ajudante de ordem, tido como filho do Bolsonaro, falando da preocupação para angariar recursos para que essas pessoas pudessem sair dessas cidades, sair dos seus estados, compartilhando mensagens internas das Forças Armadas, do Exército. Então, vamos acabar com essa conversa fiada, vamos tratar essa investigação de forma séria, vamos respeitar as decisões do Supremo. Pode não concordar, e aqui eu falo como advogado, como jurista, eu não concordo com essa decisão do Zanin, mas me cabe aqui cumpri-la. Se eu desejar questioná-la, depois eu entro com embargo, eu uso o meio jurídico adequado. Agora, não vem aqui levantar tese que não tem cabimento jurídico, não tem cabimento fático para tentar transformar um algoz, transformar um criminoso numa vítima. Nós não vamos aceitar, nós não vamos anistiar aqueles que financiaram, instigaram, de algum modo, os atos do dia 8 de janeiro. Muito obrigado. Obrigado, deputado. O senador Sérgio Moro solicita o tempo de 5 minutos para o seu direito de resposta. Artigo 14 aí foi citado. Primeiro, quero lamentar a falta de urbanidade do colega deputado, né? Eu não venho aqui para ofender ninguém, ficar ofendendo as pessoas. Acho lamentável esse tipo de comportamento. De todo modo, vamos reiterar aqui, não sou eu que digo, nós temos precedentes. O ministro Torquato, em 2017, autorizou a utilização da Força Nacional para a proteção dos prédios públicos da esplanada dos ministérios em Brasília diante da ameaça de manifestação e depredação. Nós vimos até o vídeo aqui apresentado pelo senador Girão. Durante a minha gestão no Ministério da Justiça, por 2 vezes, eu autorizei a utilização da Força Nacional para proteger aqui patrimônio público federal. Não existe a exigência, não está condicionada a autorização do governador do estado para atuação na esplanada dos ministérios ou na Praça dos Três Poderes. Quem fala ao contrário, mente em relação ao decreto que instituiu a Força Nacional, que é o 5.289, que inclusive estabelece expressamente que a ação pode ser determinada pelo Ministério da Justiça, inclusive por solicitação de ministro do Estado. Por que o ministro do GSI não requereu? Por que qualquer outro ministro do Executivo não requereu? Por que não foi determinado? Agora, presidente, nós recebemos essa semana a informação do diretor da Força Nacional que diz o que ela estava fazendo. E eu vou me permitir que ela fazer a leitura. Resposta ao requerimento 1139. 4 pelotões de choque sobre o dia 8 permaneceram a todo momento no estacionamento, em frente ao anexo 1 do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 4 pelotões de choque permaneceram todo o tempo. E aí nós vemos invasores invadindo e depredando o Palácio do Planalto, Congresso Nacional, inclusive o Senado Federal e a Câmara, Supremo Tribunal Federal, e nós tínhamos 4 pelotões à disposição para impedir essa invasão e depredação. E aí vem o ministro da Justiça e seus apoiadores aqui mentir de que precisava ter autorização do governador quando o Supremo estava sendo invadido. Ficaram de braços cruzados ali.
Depois, sim, a informação, no mesmo ofício, diante da gravidade dos acontecimentos, 2 pelotões da companhia de pronta resposta foram imediatamente deslocados para a Praça dos Três Poderes para auxiliar na retirada de invasores e repelir a turba. Leia-se aqui nas entrelinhas, somente após ter havido a invasão. Somente após ter havido a invasão, fato consumado, é que foi 2 batalhões, mas tinham 4. E, deputado, tinha um outro batalhão também informado dentro do Ministério da Justiça, que ficou lá de braços cruzados. E aí a gente vê no ofício, que ótimo, não houve qualquer dano aos prédios e patrimônio do Ministério da Justiça. Ou seja, a Força Nacional de Segurança Pública foi mobilizada no dia 8 para a proteção exclusiva do Ministério da Justiça. E 4 pelotões ficaram parados ali. 4 pelotões ficaram parados no anexo, no estacionamento do Ministério da Justiça. E aí, quando essa comissão quer ouvir o diretor da Força Nacional, nós não conseguimos. E claro, ninguém está querendo isentar quem invadiu e quem depredou da responsabilidade. Inclusive, essas pessoas estão acusadas, estão presas. Mas aqui eu vejo o comandante da PM que está sendo denunciado por omissão. Nós vamos ouvir o G. Dias, o ministro, a suspeita em relação à omissão, mas não se pode falar do Ministério da Justiça. E aqui são fatos e normas indiscutíveis de que a Força Nacional, que poderia ter sido utilizada para impedir as invasões, não foi empregada. Informações do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública. E essa falácia de que era necessária a autorização do governador não procede com base no decreto, não procede com base nos precedentes de ação anterior da Força Nacional para proteger a esplanada dos ministérios e Brasília, patrimônio federal. Senhor presidente, eu recomendo aqui... Com a palavra, a deputada Jandira Fegali.